No coração da Europa, cercada pelos Alpes e com cara de cartão postal, existe uma nação que parece ter sido feita à mão: a Áustria. Um país onde tudo funciona com precisão milimétrica, das calçadas sem lixo aos trens que nunca atrasam. Mas o que realmente chama a atenção por lá não são só os castelos de conto de fadas ou as ruas impecáveis. Em Viena, capital do país, é comum ver mulheres elegantes de pele clara, olhos marcantes e traços finos cruzando os bulevares com uma confiança que salta aos olhos. Não é exagero dizer que elas parecem saídas de editoriais de moda, mas sem fazer esforço. Existe uma leveza e um charme silencioso no jeito austríaco que hipnotiza. É o tipo de país que parece reservado apenas para quem nasceu com tudo resolvido. Mas será que é mesmo? Vale a pena morar na Áustria? Como é o custo de vida? As mulheres austríacas se interessam por estrangeiros? E como o povo local enxerga quem vem de fora? Tudo isso e mais você vai descobrir neste vídeo. Então assista até o fim, porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a Europa. Antes de continuar, um pedido direto. Se esse tipo de conteúdo te prende, te faz pensar em possibilidades fora do comum, se inscreve no canal e deixa o like. Esse vídeo dá trabalho, é polêmico e o algoritmo não costuma ajudar, mas o seu clique, sim. Ao andar pelas ruas de Viena, o que mais chama a atenção não é o barulho, é a sobriedade do ambiente. Tudo parece ter sido desenhado com precisão. As calçadas limpas, a arquitetura impecável, o ar de disciplina que paira no ar, e no meio desse cenário refinado estão elas. Mulheres austríacas têm uma presença marcante, mas não exagerada. Elas não chamam a atenção pela roupa, nem pelo comportamento, mas pelo conjunto, pela postura firme, pelo olhar direto, pela naturalidade com que caminham, como se já soubessem o que estão fazendo ali. E talvez até o que você está fazendo também. São geralmente discretas, bem vestidas, nada espalhafatoso. Elas passam uma sensação de elegância silenciosa. E, como muitos brasileiros comentam, tem uma beleza leve, quase aristocrática. Predominam traços europeus mais frios, olhos claros, cabelos loiros ou castanho claros, pele bem cuidada e um jeito de se portar que lembra muito mais um filme de época do que uma selfie de Instagram. Mas não se engane, apesar do visual mais fechado, a juventude de Viena tem um lado bastante moderno. Elas estudam, viajam, falam mais de um idioma e não têm medo de conversar, principalmente com estrangeiros. O inglês é comum nas interações e quem demonstra respeito e educação sempre recebe abertura. E sim, muitos brasileiros relatam que são bem recebidos por lá, especialmente pela curiosidade que elas têm com culturas mais calorosas. Mas vale lembrar, não é um país para abordagens invasivas. A elegância aqui está nos gestos, e o excesso de confiança pode soar desrespeitoso. Elas gostam de homens confiantes, mas discretos, e se você souber conversar, ouvir e mostrar que tem algo a dizer, é possível que ganhe mais do que só um olhar simpático. Mas e aí? Como será que o custo de vida impacta o estilo de vida de quem mora aqui? Quanto realmente se gasta para viver com conforto em uma das cidades mais organizadas do planeta? É isso que vamos entender agora. Viena parece saída de um filme, mas quanto custa, na prática, viver dentro desse cenário? A Áustria usa o euro como moeda oficial. Hoje um euro equivale a cerca de R$ 5,80, o que naturalmente impacta o bolso de quem vem de países com moeda mais fraca, como o Brasil. Mas calma, nem tudo é inacessível, principalmente se você comparar com outras capitais da Europa Ocidental. Um apartamento pequeno de 45 metros quadrados pode sair por cerca de 1.500 euros por mês, algo em torno de R$ 8.700. Já um imóvel maior, com 2 quartos, ultrapassa fácil os 2.000 euros, ou mais de R$ 11.500 mensais. É caro? Depende, porque o salário médio na Áustria gira entre 4.000 e 5.000 euros por mês,
o que dá entre 23 mil e 29 mil reais líquidos. Com essa renda é perfeitamente possível viver com qualidade, mesmo em Viena. E não é só moradia, o transporte público é um dos melhores da Europa. O metrô funciona como um relógio suíço e os trens elétricos, os famosos trams, cobrem quase toda a cidade. Uma passagem avulsa custa cerca de 3 euros ou 17 reais, mas há cartões semanais e mensais que tornam tudo mais acessível. Agora, um detalhe curioso. Viena oferece estações públicas de água potável, gratuita, abastecidas por energia solar e com água mais saborosa do que muita água engarrafada. Em vez de gastar 1,50 € numa garrafinha em quiosques de imigrantes, dentro do metrô algo em torno de R$ 8,70, você pode simplesmente encher sua garrafinha nas estações da prefeitura. Ou seja, até mesmo o consumo de água por aqui reflete o conceito austríaco de organização, eficiência e respeito ao cidadão. E no meio dessa estrutura toda, uma pergunta começa a surgir. Com tanta ordem, segurança e infraestrutura, como os austríacos lidam com o convívio social? Eles são receptivos, frios, simpáticos, distantes? Viena impressiona, mas não só pelas ruas impecáveis ou pela arquitetura de séculos atrás, que parece recém-construída. O que chama atenção mesmo é o comportamento das pessoas. Nas praças centrais, nas entradas do metrô, em frente às lojas mais sofisticadas, quase todo mundo parece ter saído de uma vitrine. Roupas bem ajustadas, cortes de cabelo precisos, postura ereta. A sensação é de estar andando entre profissionais de alto nível, mesmo que boa parte deles seja só um estudante indo para a aula ou um casal caminhando com o cachorro. As mulheres austríacas, em especial, chamam atenção de forma sutil. Não exageram na maquiagem, não fazem questão de parecerem mais do que são. A beleza por aqui é silenciosa e talvez por isso mesmo tão marcante. Muitos brasileiros que visitam Viena dizem: elas parecem estar sempre prontas para algo importante, mesmo indo só ao mercado. E essa elegância natural se mistura com um certo ar reservado, típico dos povos germânicos, mas não confunda a reserva com frieza. Os mais jovens, especialmente entre 18 e 30 anos, são mais sorridentes e abertos a conversar. Os mais velhos, por outro lado, mantêm uma expressão mais séria, como se estivessem sempre concentrados em algo, talvez no tempo, que não perdem com bobagens. O fato é, o austríaco respeita o espaço do outro, não empurra, não grita, não atravessa a rua fora da faixa. O silêncio nas estações de metrô não é sinal de apatia, e sim de civilidade. E quanto à convivência com imigrantes? Há muitos turcos. Em Viena estima-se que cerca de 500.000 morem por lá. Eles são donos de lanchonetes, mercadinhos, kebabs. A maioria é bem integrada, mas, como em toda a Europa, há tensões culturais em áreas específicas, algo que falaremos mais à frente. Por trás da organização impecável e dos cenários de filme, Viena tem uma vida social curiosa e até um pouco contraditória. Você não verá festas espalhafatosas nas ruas como em outras capitais europeias. Não há aquele clima de descontração como em Praga ou Budapeste. Aqui, os eventos são mais discretos, elegantes e controlados. O austríaco se diverte sim, mas com hora marcada, roupa adequada e muitas vezes reserva antecipada. Os bares e cafés são silenciosos, mesmo lotados. Músicas muito altas incomodam, rir alto pode chamar atenção. E dançar fora do lugar certo não é exatamente bem visto. Para um brasileiro, isso pode parecer um pouco engessado, mas para o austríaco é sinal de respeito mútuo. É como se todos estivessem num grande teatro, cada um no seu papel, respeitando o roteiro invisível da boa convivência. Por outro lado, nas áreas nobres como Stephansplatz ou ao redor do Palácio de Hofburg, a ostentação é clara. Carros de luxo, vitrines reluzentes, pessoas com relógios que custam o preço de um apartamento em São Paulo. A elite austríaca é silenciosa, mas não passa despercebida. Ver a organização das pessoas e o cuidado com cada detalhe fica claro.
A Áustria é uma aula viva de civilização, mas a pergunta que fica agora é: vale a pena? Para quem busca luxo acessível, segurança real, uma vida onde as regras funcionam e um padrão europeu de respeito e silêncio, a resposta pode ser um sonoro sim. Mas é bom lembrar, essa não é uma terra para aventureiros sem plano. Aqui tudo é metódico, rigoroso, preciso. Você pode caminhar tranquilo à noite, beber água direto da rua e andar quilômetros sem ver uma lixeira fora do lugar. Mas também vai precisar aprender a seguir o ritmo do país. Pontualidade, planejamento e uma certa frieza no trato social. É como se o charme estivesse no controle e não no improviso. A Áustria é para quem quer respirar cultura, viver com dignidade e experimentar uma sociedade onde cada um faz sua parte. Mas nem todo mundo vai se adaptar ao estilo contido, calculado e até competitivo do povo local. E aí, você acha que conseguiria viver assim? Teria disciplina para se encaixar nesse novo modelo de vida? Ou prefere a bagunça caótica mais calorosa do nosso Brasil? Comenta aqui embaixo. A sua opinião ajuda a entender o que mais interessa para você e, claro, movimenta esse vídeo, fazendo ele alcançar mais gente. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que vive dizendo que iria embora amanhã se pudesse. Quem sabe ele só está esperando conhecer a Áustria. Até o próximo destino.